Olá, hoje a gente vai mergulhar em uma das maiores, se não a maior revolução da história da arte. E ela foi liderada por um nome que todo mundo conhece, claro, Pablo Picasso. E o movimento que ele ajudou a criar? O cubismo. Olha, vamos começar com um fato. Pablo Picasso era um gênio. E não é exagero, não. Desde muito novo, o talento dele era uma coisa absurda. Com uns 15 anos de idade, ele já pintava com uma perfeição clássica que muito artista experiente sonha em alcançar. O cara era simplesmente um gênio. E aí é que tá a grande questão, né? Se ele já dominava a arte de mostrar o mundo do jeitinho que ele é, por que ele decidiu desmontar a realidade, fraturar as formas, chocar o mundo da arte? Pra gente entender essa história, a gente precisa voltar no tempo, pro lugar onde tudo começou. Imagina a cena, começo do século XX. Um Picasso jovem e cheio de ambição desembarca em Paris. E Paris, naquela época, não era uma cidade qualquer, não. Era o centro do universo cultural. A cidade estava fervilhando. A Revolução Industrial trazia carros, metrôs, a ciência, com o tal do Einstein, estava virando o mundo de cabeça para baixo, mostrando que tempo e espaço não eram tão absolutos assim. E os artistas sentiam que a arte precisava de uma linguagem nova para dar conta de toda essa transformação. Pensa bem, por séculos, a pintura tentou ser uma janela perfeita, sabe? Criando aquela ilusão de profundidade num quadro. Mas para o Picasso e a galera dele, isso já não bastava. Eles se perguntavam, como é que a gente mostra um objeto por todos os lados ao mesmo tempo? Como é que a gente representa o tempo passando numa imagem parada? E as respostas para essas perguntas começaram a surgir de duas fontes bem inesperadas. Primeiro, nas obras do pintor Paul Cézanne, que já tratava a natureza com formas geométricas. E segundo, na energia pura, na simplicidade radical das máscaras e esculturas africanas que o Picasso viu nos museus de Paris. Essas duas coisas mostraram para ele que existia um outro caminho. E com essas novas ideias na cabeça, Picasso não foi lá e só deu uma reformada na arte. Não. Ele foi lá e quebrou ela em 1000 pedaços. Essa obra aqui, Les Demoiselles d'Avignon, é basicamente o Big Bang do cubismo. Quando Picasso mostrou ela para os amigos, o pessoal ficou chocado. Os corpos são todos estilhaçados, os rostos parecem máscaras, não tem profundidade nenhuma. É uma pintura agressiva, primitiva e absolutamente revolucionária. O grande parceiro de Picasso nessa jornada, o pintor Georges Braque, resumiu a nova filosofia deles de um jeito perfeito. A arte não tinha mais que copiar o mundo. A arte tinha que criar uma nova realidade, uma verdade que era mais da cabeça, do conceito, do que só do olho. Para entender a ideia, faz um exercício mental comigo. Pega uma caixa de papelão. Em vez de pintar ela de um único ângulo, como a gente vê, o cubista desmonta a caixa. Ele abre todas as faces dela e achata tudo na tela. O que a gente vê não é a caixa como ela parece, mas a ideia completa da caixa, com todos os lados visíveis de uma vez só. A partir dessa ideia genial, Picasso e Braque começaram uma investigação quase científica. E essa foi a primeira fase do movimento. Eles chamaram de cubismo analítico. O nome já entrega tudo, né? O objetivo era analisar a estrutura das coisas. As cores, eles praticamente eliminaram para não distrair o olhar da forma. As pinturas dessa época são bem complexas, densas, e os objetos, tipo um violino ou um rosto, meio que se dissolvem numa teia de ângulos e planos. Mas depois de tanto tempo só desmontando, eles pensaram, ok, e agora? Que tal se a gente começasse a construir de um jeito completamente novo? E aí veio outra sacada genial, a colagem. Eles começaram a pegar pedaços de jornal, de papel de parede, até lascas de madeira e colar direto na tela. A barreira entre o que era arte e o que era a vida real começou a desaparecer ali. Essa segunda fase ficou conhecida como cubismo sintético. Em vez de analisar, agora eles estavam sintetizando, ou seja, construindo a imagem. As formas ficaram mais simples, mais fáceis de ler, as cores voltaram com tudo e a colagem trouxe texturas do mundo real para dentro da pintura. A arte ficou mais divertida, mais acessível. Por anos o cubismo foi essa exploração de formas, um lance bem intelectual, mas um evento terrível ia provar que essa nova linguagem podia expressar as emoções mais profundas e sombrias da humanidade. 1654. Esse foi o número de civis mortos quando, em 1937, durante a Guerra Civil Espanhola, aviões nazistas bombardearam a pequena cidade basca de Guernica. Picasso, que era espanhol, ficou horrorizado. E ele canalizou toda a fúria e a dor para criar sua obra-prima, a Guernica.
Aqui, a fragmentação do cubismo não era mais um exercício de estilo. Era a representação perfeita do caos, da dor, da brutalidade da guerra. O preto e branco lembra as fotos dos jornais e a obra se tornou o manifesto antiguerra mais poderoso da história da arte. O cubismo, como um movimento com começo, meio e fim, até que teve uma vida curta. A Primeira Guerra Mundial meio que interrompeu tudo. Mas o seu impacto foi permanente e global. O cubismo abriu a porteira. Quase todos os movimentos de arte abstrata que vieram depois, sabe? O futurismo na Itália, o construtivismo na Rússia, todos eles beberam direto da fonte cubista. A ideia de que a arte não precisa imitar a realidade se espalhou que nem fogo. E essa talvez seja a maior lição de todas. Uma pintura deixou de ser uma ilusão, uma janela para outro lugar. Ela passou a ser uma coisa em si mesma, uma superfície plana com cores, formas, texturas, uma realidade própria, com suas próprias regras. Ao quebrar a janela da perspectiva, Picasso e Braque não só destruíram o passado, mas eles deram para a arte um futuro de liberdade infinita. E a pergunta que eles deixaram no ar, essa pergunta ecoa até hoje, desafiando artistas do mundo todo a reinventar todos os dias o que a arte pode ser.